Nós voltamos para esse segundo bloco falando sobre o trabalho parlamentar. Pela primeira vez em Tupã, os vereadores estão destinando recursos de R$ 162 mil, cada um nas chamadas emendas parlamentares impositivas. Ou seja, a Prefeitura terá que investir esses recursos municipais de acordo com a definição de cada parlamentar. Não são novos recursos, são os recursos que a Prefeitura tem que serão utilizados da maneira como foi indicada por cada vereador. Acompanhe. Na sessão do dia 30 de novembro, onde os vereadores aprovaram o orçamento do município para o ano de 2021, com estimativa de receita de R$ 233 milhões, os vereadores também destinaram recursos de R$ 162 mil cada um em emendas parlamentares chamadas impositivas. Ou seja, a Prefeitura terá que investir os recursos municipais de acordo com definição de cada parlamentar. Isto não significa aumento de despesas, pois as emendas serão atendidas com o próprio orçamento vigente para o ano. Essa foi a primeira vez que a Câmara Municipal apresenta emendas impositivas, pois foi necessário a adequação da Lei Orgânica a uma lei federal, de número 86 de 2015, que estabelece as emendas impositivas. Antes desta lei, os vereadores apresentavam projetos com pedidos de investimentos em determinada área, sem a certeza de que seriam contemplados pela administração. Agora, com a nova lei, o Executivo está obrigado a atender os projetos apresentados pelos vereadores. Por exemplo, o vereador Ribeirão apresentou a emenda 7 ao projeto de orçamento, destinando R$ 81 mil para a reativação da fonte luminosa da Praça da Bandeira e R$ 81 mil para a Secretaria Municipal de Saúde, para a realização de mutirão de consultas de especialidades. O prefeito terá que realizar estas duas ações, gastando os R$ 162 mil da emenda impositiva do vereador Ribeirão nas ações que foram destinadas. Isso já existe, né? Foi criada uma lei federal, ou seja, os deputados também têm emendas impositivas. Então, cada deputado faz a destinação de algumas emendas, ou seja, faz um projeto, ele é aprovado e a partir daí o Executivo tem um prazo para fazer com que esse recurso destinado pelo parlamentar para tal ação seja implementado. Antes, o vereador ou deputado destinava o recurso e muitas vezes ele não era utilizado, ou porque a Prefeitura preferia investir de outra maneira, ou porque o prefeito, ou o governador, ou o presidente é de um partido diferente, e aí aquele deputado com boas ideias, bons projetos, que atende um determinado segmento da sociedade, ficava sem ver as suas emendas. Ou tinha que esperar 3, 4, 5 anos e às vezes nem servia mais o dinheiro para aquela finalidade. Agora houve uma mudança federal e agora no município, ou seja, cada vereador apresentou a sua emenda de R$ 162 mil. Ou seja, do recurso que o município tem, cada vereador fez uma destinação por meio de um projeto que passou pelas comissões, foi discutido e foi votado. E a administração recebe agora esses projetos e tem que aplicar. Então é destinado recurso para entidades, para ações sociais, para reformas específicas. Ou seja, o vereador está cumprindo aquele papel que é levado no dia a dia, que é os pedidos da população revertidos em prol da população com os recursos do município. Então o vereador ganha uma força a mais para que o que ele pedir por meio de uma emenda impositiva seja realmente executado pela administração. Isso é importante e agora nós vamos poder acompanhar de perto a destinação de cada recurso que o vereador pedir à administração para saber se ele está sendo empregado da forma como foi destinada. E o Museu Indiavanhuíra está divulgando a sua programação de dezembro. Haverá exposições, visitas e oficinas, mas tudo de forma online devido à pandemia. Acompanhe. O Museu Indiavanhuíra de Tupã divulgou sua programação de dezembro e apresentou também seu novo site, que estreou nesse dia 1º e pode ser acessado no endereço eletrônico museuindiavanhuire.org.br. Informações sobre o museu e a programação mês a mês estão disponíveis no site. Também tem um vídeo institucional muito interessante, contando a história do museu e de Tupã. A programação deste mês terá palestras nos dias 11, 12 e 13, abordando questões indígenas, inclusão e uma viagem pelo novo site. Os projetos Família no Museu, Curiosidades do Acervo, Dicas de Leitura, Saberes e Fazeres Indígenas, Oficinas Culturais, Cultura e Questão Indígena em Foco, vídeos sobre o acervo e reserva técnica do museu podem ser acessados online no site do museu.
assim como os projetos sociais, Museu Jovem, Aguçando as Memórias, Vem que eu te conto um conto e Museu e Cidadania também podem ser acessados de forma online. O site museuindiavanuiri.org apresenta ainda uma série de novos recursos que ajudam o visitante neste momento de pandemia a fazer um tour pelo museu e conhecer as principais histórias das comunidades indígenas na região. O museu começou um processo de abertura, liberou algumas visitas monitoradas com toda a segurança, álcool em gel, distanciamento, número de pessoas, horário de visita, locais onde as pessoas podiam. Mas agora houve uma chamada segunda onda. A gente está percebendo que está aumentando muito, estão aumentando os casos de Covid no município, no estado e em todo o país. Por isso, o museu recuou um pouco, mas continua com as suas ações. Então, entre na página do museu, lá você tem todas as informações, como você participa das atividades. Estamos aí lidando com esse período conturbado, difícil, mas o museu continua fazendo as suas ações. O Museu Indiavanuiri é um dos orgulhos da nossa cidade, ele tem toda uma história indígena preservada aí, é um dos museus mais completos do interior paulista, que fala sobre essa questão do índio e das suas tradições e merece receber visitas e também a participação da população. E não para as suas atividades, apenas está adequando ao momento em que nós estamos passando. Vamos conferir agora a previsão do tempo para Tupã e também a região. Acompanhe. Olá, Rogério. A quinta-feira em Tupã será de instabilidades. O sol vai ficar entre muitas nuvens e chuvas passageiras são esperadas no decorrer do dia ou à noite. A máxima prevista é de 29, com a mínima em torno de 20 graus. Na região de Oswaldo Cruz, o predomínio também é de sol com muitas nuvens. Em alguns períodos, o tempo fica nublado, chove rápido durante o dia e a noite. As temperaturas vão estar entre a máxima de 30 e mínima de 20 graus. E em Quintana, as condições seguem muito parecidas. O sol vai estar sempre entre muitas nuvens e pancadas de chuva também estão previstas a partir da tarde e à noite. Mínima de 18, com a máxima que vai ficar em torno de 29 graus. E por hoje é só, eu volto amanhã com mais informações sobre o tempo. Espero vocês, até lá! Obrigado, Gisele, pelas informações sobre o tempo. Assim, encerramos mais uma edição do TV Câmara Informa. Lembramos que as sessões camarárias são transmitidas ao vivo todas as segundas-feiras, sempre às 8 da noite, pelo canal 34.3, que é sinal aberto, pelo canal 10 da Camonete e também pela internet no site da TV Câmara de Tupã. Até amanhã.